Adicionando um modelo. Então, nessa aula, vamos aprender a criar uma classe de modelo de dados. Vou abrir o Visual Studio e vamos criar, então, dentro do nosso projeto, né, aqui, ó, exatamente aí, Carros CRUD, vou criar uma nova pasta e ela vai se chamar Models. E dentro de Models eu vou criar um arquivo chamado carro.cs. Então, antes de nós criarmos essa classe de modelo de dados, eu vou mostrar aqui um conteúdo que eu separei para hoje, né, para a nossa aula de hoje. Então aqui eu vou adicionar então um modelo, né, como eu tinha dito anteriormente. E o que seria esse modelo? Então ele faz parte do MVC, né, o M de Model, né, Model View Controller, tá? Então você usa essas classes com Entity Framework Core, que vai gerar, né, através de uma estrutura de ORM, né, mapeamento relacional de objetos. Ele vai usar essa classe para gerar o banco de dados. Então isso vamos fazer durante as aulas, tá? Então aqui ele tem uma ajuda teórica, tá, para você seguir, tá? Então vou criar uma classe de modelo semelhante a essa, tá? Exatamente agora, tá? Então vou primeiro dar um using system. Preciso usar esse using, né? Depois o namespace. Aí eu vou colocar Carros CRUD, né, que é o nome do projeto, .models. Beleza, tá? Tá criado aqui. E o que seria então o namespace? Então já separei também uma pequena ajuda, né? Então eles vão ser usados necessariamente para organizar o seu código, tá? Aqui tem alguns exemplos, como aqui, ó, using system, né? E o console, nesse caso aqui, ele é uma classe nesse namespace. Então eu não preciso colocar using.console.writeLine, né? Então eu posso até facilitar aí a codificação, ser mais rápido, tá? Além de organizar, eu posso agilizar na programação. Ok, então dentro dele eu vou criar uma classe. Então, public class, vou chamar de carro, né? Então abro aqui as chaves e aí eu vou colocar as propriedades aí dessa classe, né? Eu vou colocar ID, modelo, ano e preço. E eu poderia escrever dessa maneira, né? Ó, eu podia colocar, ó, public int, aí eu ponho lá ID, né? Abro a chavinha, coloco lá get, ponto e vírgula e set, né? Que seria a estrutura aqui do C#, né? Da propriedade dele, tá? Mas em vez de escrever dessa maneira, eu poderia colocar simplesmente props. Eu ponho props, aperto o tab. Espera aí que deu um errinho aqui. Prop, na realidade, desculpa. Então eu ponho prop e ele já gera automaticamente então essa expressão para mim, tá? A única coisa que eu preciso trocar é o tipo e o nome da propriedade, tá? Nesse caso aqui é string, né? Ó, que o próximo agora é modelo. Então vou colocar string modelo. Ótimo. Próximo então vai ser ano, né? O ano do carro. Então ponho prop tab. O ano então ele é inteiro. E por último, preço. Opa, ponho prop, né? Aperto tab.
E aí o preço é do tipo decimal. Joia. Então ponho preco. Não vou colocar preço com cedilha, tá? Perfeito, ó, já nossa classe modelo está pronta. E eu vou precisar de um contexto, tá? Uma classe de contexto que eu vou criar dentro do Models. Então, dentro dele, né, ó, aqui dentro do Models eu vou criar um novo arquivo. Ele vai ser chamado carro context.cs. Então, carro context, eu até separei aqui um conteúdo. Você vê que eu adiciono então uma classe de modelo de dados, né, que acabamos de colocar. E aqui embaixo, ó, tem lá, criar uma classe de contexto de banco de dados. Então, uma classe de contexto, ó, assim como está aqui na própria documentação, uma classe de contexto de banco de dados é necessária para coordenar a funcionalidade do Entity Framework Core, que é criar, ler, atualizar e excluir para o modelo, que no caso aqui da documentação é Move, né? No nosso é o carro, né? O contexto de banco de dados é derivado do Microsoft Entity Framework Core DB Context e especifica as entidades a serem incluídas no modelo de dados. Então, através desse código, ele vai gerar, né, junto com a classe que criamos agora há pouco, né, o carro, a classe carro, ele vai gerar com o comando migrations, né? Ele vai gerar então um banco de dados automaticamente, tá? Eu vou criar um vídeo só para explicar isso, tá bom? Beleza, então eu vou usar então o contexto, que é muito parecido com esse, tá? Então vamos lá criar ele. Então primeiro eu vou chamar o Entity Framework. Opa, primeiro é Microsoft Microsoft.Entity Framework. Framework Core. Beleza. Aí a mesma coisa do anterior, o namespace. Carros CRUD. .models, tá? Maravilha. E aí dentro dele eu vou criar o context, né? Então public class carro context, aí 2 pontos db context. Abro a chavinha. E aí dentro dele, vamos colocar aí o public carro context. Abro parênteses. DB context options. Aí o carro context options, fecho aqui, aí coloco options, fecho parênteses, 2 pontos, base options. Ok, então ele é uma... Isso aqui é um método default. E agora eu vou fazer o db7. db7, e aí carro
carro novamente. Perfeito, tá? Então, criado então um contexto, esses erros aqui que está aparecendo, vamos fazer a importação então desse Entity Framework, né, na próxima aula, e vai desaparecer esse erro, tá? Então eu preciso ter instalado aqui na aplicação, então, o pacote do Entity Framework Core e também outros pacotes para fazer funcionar essa geração aí do banco de dados, tá bom? Então, na próxima aula vai ser instalado então todos esses pacotes, usar o gerenciador Nugget, né? Vamos entrar no site nugget.org e verificar então esses pacotes que precisam aí na nossa aplicação. Então, na próxima aula vamos fazer isso.